Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal sobre a pregação e o pregador. E hoje nós vamos aprender a fazer um esboço de uma pregação. Então se você não sabe fazer esboço, se você quer fazer o esboço, quer saber o que é o esboço, para que serve o esboço, então eu te convido a você ficar nesse vídeo, que aqui nós vamos aprender juntos a fazer um esboço de uma pregação rápida, uma pregação com muito conteúdo e principalmente uma pregação bíblica. Então seja bem-vindo, esse aqui é o canal Pitada de Teologia e eu convido a você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para você continuar recebendo nossos conteúdos e para você deixar o seu like para nos ajudar aí também ao YouTube entender que você está gostando do nosso conteúdo e assim está mandando o nosso conteúdo para outras pessoas. Eu também peço que você aí compartilhe também com os pregadores. Então eu vou trazer uma tela branca aqui. Vamos agora estudar sobre o esboço de pregação. Pronto, você já está aí vendo a nossa tela em branco. E antes de nós começarmos a fazer um esboço, eu preciso deixar bem claro para que é e o que é essa ferramenta, para que você não venha a usar essa ferramenta de maneira errada ou inadequada. Um esboço de uma mensagem de pregação, ele não é a mensagem em si. O esboço, ele vem ser um mapa da pregação. Porque no esboço, você terá as divisões e subdivisões, para que assim você não se perca. Por quê? Na mensagem, o Espírito Santo, ele nos inspira a pregar a palavra de Deus à igreja. E quando nós estamos pregando, o Espírito nos faz lembrar de vários textos que se encaixam perfeitamente na mensagem, mesmo que esses textos não estejam propriamente dito no nosso esboço. Então, acontecendo isso, às vezes nós abrimos alguns parênteses na mensagem para dar uma profecia à igreja, para explicar um ponto difícil, para explicar o texto que nós estamos citando. Enfim, na mensagem é comum nós estarmos abrindo parênteses, que é um rápido desvio, podemos dizer assim, do pensamento central do sermão, para depois nós retornarmos à ideia original do texto, porque toda pregação tem um objetivo, então nós voltamos ao objetivo inicial da mensagem. E se você não tiver um esboço, se você não tiver um mapa, que eu vou lhe ensinar a fazer, tem grandes chances de você se perder. De quando você tentar voltar ao raciocínio anterior, você não conseguir lembrar do que você estava falando. Porque nós somos humanos, nós somos pessoas, somos gente. Então, isso pode acontecer, nós não estamos isentos disso acontecer. Então é por isso que o esboço se faz necessário, porque você não se perde na mensagem. Você sabe exatamente aonde está, sabe de onde você veio e para onde você vai. Então, por isso que o esboço é importante na mensagem. Eu vou fazer a minha pregação todinha no esboço. Bem, se você quiser escrever a pregação como nós já falamos e somente lê-la, ok, tudo certo. Se você quiser pregar sem esboço, Madrino, eu me sinto melhor pregando sem esboço. Tudo bem também, não tem problema. O que eu vou estar te passando aqui é uma ferramenta que vai te auxiliar, te ajudar a você não se perder na mensagem, a você pregar uma mensagem sistemática, organizada, na qual você não irá em momento algum se desviar do objetivo principal da mensagem que você está pregando.
Tá ok? Então, é isso que é o esboço, é para isso que serve o esboço de uma ministração. É interessante também eu dizer que é bom você comprar um caderno pequeno para você fazer anotações de esboço, para você fazer os seus esboços e deixá-los guardados, porque a qualquer momento você precisa deles. E às vezes, digo por experiência própria, que às vezes Deus, ele dá uma mensagem, nós pregamos a mensagem, e por nós não registrarmos essa mensagem escrito, às vezes a gente acaba esquecendo, e às vezes a gente vai querer pregar a mensagem novamente, e a gente não consegue mais lembrar da mensagem, porque nós somos humanos. Então, se não for uma atuação do Espírito de Deus para nos fazer lembrar da mensagem toda, nós não iremos conseguir lembrar. É por isso que é importante. Deus deu uma mensagem a você, Deus te deu um tema para você pregar, você conseguiu fazer uma pregação, escreva isso, deixe isso registrado para você não perder a revelação que Deus deu a você. Outra coisa interessante que eu preciso lhe dizer. O esboço da mensagem não substitui o estudo bíblico, não substitui. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que estudar a Bíblia. O esboço não substitui o estudo bíblico. O esboço não substitui uma vida de consagração a Deus. O esboço não substitui uma vida de piedade. O esboço não substitui uma vida de oração. O esboço não substitui a unção de Deus. O esboço também não atrapalha a atuação do Espírito Santo. Porque algumas pessoas elas têm um certo preconceito com o esboço, porque pensa que o esboço ele prende a atuação do Espírito Santo. Não, irmão, não prende, não prende. O Espírito Santo tem a liberdade de fazer o que ele quer, como ele quer. O esboço não vai ser um empecilho para o Espírito. O esboço é também uma ferramenta pela qual o Espírito estará guiando o pregador na mensagem para ele não se perder. É por isso que esboço é feito em oração, em meditação, em consagração a Deus. O esboço não é feito de qualquer maneira. Você não vai sentar numa mesa e vai pegar uma caneta e vai escrever o que vier na sua cabeça. Não, você tem que orar, você tem que buscar a Deus, você tem que se consagrar para você pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem teológica, uma mensagem avivada e uma mensagem com autoridade. O nosso esboço que nós iremos fazer, ele será estruturado de acordo com como você vê aí na imagem, da seguinte forma: tema, texto, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. Tema, texto, introdução, desenvolvimento, conclusão e apelo. O tema que nós iremos trabalhar aqui, nós vamos fazer 2 sermões. O tema geral é fé. Mas você precisa especificar esse tema. E nosso primeiro tema mais especificado, mais específico, é a importância da fé. O texto é o texto que vai dar base ao tema, que vai fazer com que o tema gire em torno dele. E para isso eu escolhi Hebreus capítulo 11, versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o capítulo 11 de Hebreus, ele vai falar exclusivamente sobre os heróis da fé. Então, é um capítulo muito bom para quem quer falar sobre fé. Então, nós pegamos um tema amplo, um tema que aparece de Gênesis a Apocalipse, chamado de fé, e nós especificamos ele. Nós vamos falar da importância da fé.
Nosso objetivo não é apresentar à igreja o que é fé e o que não é fé. Nosso objetivo não é apresentar à igreja especificamente, a gente vai falar disso, mas não é especificamente como obter uma fé verdadeira, como manifestar a fé, como trabalhar com a fé, e etc. Não, nosso principal objetivo é mostrar a importância da fé. Por que a fé é importante? Ok? Depois, a introdução. Na introdução, o que você faz numa introdução de uma mensagem? Você pode mostrar à igreja que o tema é bíblico e você pode apresentar as divisões em tópicos da mensagem que você irá pregar, que você irá ministrar. Por exemplo, como o meu tema é a importância da fé, a minha introdução ela iria ficar mais ou menos assim. Meus irmãos, esse tema é importante para nós, a igreja. Primeiro, porque nós vivemos pela fé. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o justo viverá pela fé. E quando nós analisamos esse texto, esse tema tão importante à luz das Sagradas Escrituras, nós percebemos que nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos esse tema muito presente. Me faltaria tempo aqui para falar sobre Abraão, que é o pai da fé. Me faltaria tempo para falar de Noé. Noé, que no meio de uma geração incrédula, ele creu, ele foi um homem de fé. E o que falar de Enoque, que viveu, caminhou ao lado de Deus e foi trasladado? O que falar então de Elias, de Eliseu, de José, de Daniel? E no Novo Testamento temos também inúmeros personagens que demonstraram uma grande fé. Ora, o que falar da mulher samaritana lá em João 4, quando ela encontra Jesus no poço? O que falar da sunamita? Né? O que falar da vendedora de púrpura? O que falar de Paulo, de Pedro? Nos faltaria tempo aqui para falar de Timóteo. Nos faltaria tempo para falar de Estevão. Nos faltaria tempo para falar de Filipe. Por isso, a minha mensagem que eu trouxe hoje aqui para a igreja, nós vamos apresentar à igreja 4 coisas importantes. E o meu tema é a importância da fé e por isso nós vamos aprender aqui hoje 4 coisas importantes. Primeiro, nós vamos aprender o que é fé. Repita comigo, o que é fé? Segundo, nós vamos aprender por que a fé é importante. Repita comigo, por que a fé é importante. Terceiro, nós vamos conhecer como obter a fé verdadeira. Então diga comigo, como obter a fé. E em quarto lugar, nós iremos ver os resultados de uma vida de fé. Diga comigo, os resultados de uma vida de fé. Então nós viremos ver essas 4 coisas nessa mensagem de hoje que eu trouxe à igreja. O que é fé, por que a fé é importante, como obter fé e os resultados de uma vida de fé. Então você percebeu que nessa introdução eu demonstrei algumas coisas à igreja. Eu demonstrei à igreja, primeiro, que eu sei do que eu estou falando. Segundo, eu demonstrei à igreja que eu tenho um conhecimento bíblico prévio, porque eu citei casos e exemplos tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eu mostrei à igreja que a minha mensagem é uma mensagem organizada. Ou seja, se é uma mensagem organizada, é fruto de oração, é fruto de estudo. Eu mostrei à igreja que eu tenho autoridade para falar do tema, porque eu tenho conhecimento sobre o tema. Eu mostrei à igreja que eu estou preparado, habilitado para falar desse tema. Então, em outras palavras, você mostrou para a igreja que você está habilitado, que você está preparado para falar esse tema.
que você não está ali de qualquer forma. Você está ali porque você, primeiro, foi escolhido por Deus para estar ali. Segundo, porque Deus lhe deu uma mensagem e porque essa mensagem está no seu coração e você está preparado para pregar essa mensagem para a igreja. Então, no desenvolvimento, nós vamos colocar os pontos e os subpontos que nós já falamos dele na introdução. Primeiro, o que é fé? Me diz aí, o que é fé? Primeiro ponto, o que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se espera. Em segundo lugar, fé é esperança. Fé é confiança. Então, você vai tecer um comentário sobre que fé é a certeza das coisas que não se vê, mas se esperam. Você vai tecer um comentário sobre isso. Você vai tecer também um comentário sobre dizendo que fé é confiança, é confiar em Deus, é confiar no Todo-Poderoso, é confiar na fidelidade do Altíssimo, na veracidade do Deus Todo-Poderoso, na infabilidade do Deus Eterno. Tá bom? Então, no primeiro tópico você vai dizer o que é fé. No segundo tópico você vai dizer, agora que nós já sabemos o que é fé, nós vamos agora perceber por que a fé é importante. Por que a fé é importante? Primeiro, porque nós somos salvos pela fé. Atos 10:43. Segundo, porque sem a fé nós não podemos agradar a Deus. E você vai tecendo comentários sobre esses subpontos, subtópicos, ok? E terceiro, o justo vive pela fé. Por isso que a fé é importante, porque nós somos salvos pela fé, porque sem fé não agradamos a Deus e porque o justo vive pela fé. Como obter a fé verdadeira? Primeiro, estando em comunhão com o Espírito Santo. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 2, versículo 4 e 5. Como é que eu posso obter fé? Ouvir a pregação do evangelho verdadeiro. Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pela pregação do evangelho. Ler e praticar as escrituras. Então, o público que está te ouvindo, ele já vai, o Espírito Santo, através da palavra, já vai produzir no coração deles fé, porque eles estão ouvindo a palavra, e ouvir a palavra é uma forma de obter a fé verdadeira. Então você pode já abrir um parêntese bem aqui e dizer, olha irmão, hoje o Espírito Santo, ele está colocando fé no seu coração, ele está te enchendo de fé, porque você está aqui ouvindo a pregação do Evangelho. Então receba a fé do Espírito Santo nessa noite, que você saia daqui hoje um homem, uma mulher cheio de fé, para fazer coisas extraordinárias através da fé. Entendeu? Então, no terceiro tópico, você vai falar como obter a fé. Comunhão com o Espírito Santo, ouvir a pregação, ler e praticar a palavra de Deus, as Escrituras. Então nós já temos o primeiro tópico, o que é fé? Certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Confiança em Deus. Segundo, por que a fé é tão importante? Porque somos salvos pela fé, porque sem ela não agradamos a Deus e porque o justo vive pela fé. Terceiro, como obter a fé verdadeira? Comunhão com o Espírito Santo, ouvir a pregação do Evangelho e ler e praticar as Escrituras Sagradas. E agora nós vamos ver os resultados de uma vida de fé. Primeiro, quais são os resultados de uma vida de fé? Primeiro, alegria. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 8. Esperança. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Pureza. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 9. Santidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18. Paz. Romanos, capítulo 15, versículo 13.
Confiança, Efésios capítulo 3, versículo 12. Filiação, Gálatas capítulo 3, versículo de número 16. Então você pode perceber aí quantos resultados. Claro, irmão, que tem muitas outras coisas para colocar em todos esses tópicos. Só que isso aqui é só um exemplo para você se desenvolver. Você pode pegar esse exemplo e pode desenvolver qualquer mensagem, qualquer tema de mensagem que você quiser. Ok, e na conclusão, o que eu faço? Na conclusão, você dá um resumo de tudo que você falou. Por exemplo, na conclusão, meus irmãos, estamos chegando ao final da mensagem, mas é interessante nós, novamente, trazer à memória o que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que a fé, ela é confiança em Deus. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Então, fé é esperança. A fé é importante porque nós somos salvos pela fé. Porque sem a fé nós não agradamos a Deus. E porque o justo vive pela fé. E nós aprendemos aqui que nós obtemos a fé através da comunhão com o Espírito Santo, através de ouvir a pregação do Evangelho e lendo e praticando as Escrituras. E nós acabamos de ver aqui os resultados de uma vida de fé. Aí você faz o apelo. Então você, meu amigo, você que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, você que ainda não é crente, você que ainda não se entregou totalmente a Jesus, eu te convido a viver uma vida de fé. Eu te convido a você abandonar o mundo e vir para ser filho de Deus. E vir para você fazer parte, não apenas fazer parte, mas você ser a igreja. Para você receber a alegria que é uma vida, que é o resultado de uma vida de fé. Para você viver agora na esperança de que o Senhor vai voltar, na esperança que o Senhor é fiel. Você viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, uma vida de paz, uma vida de confiança em Deus, e você se sentir filho de Deus, porque isso é resultado da fé. Então vem à frente, vem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe o Espírito Santo continuar implantando em você fé. E você faz o apelo. E aí você encerra a mensagem para a glória de Deus. Então tá aí, meus amigos, tá aí, meus irmãos, esse é o nosso primeiro tema. Sei que o vídeo vai ficar grande, mas agora eu vou dar um segundo tema a vocês. Eu vou dar agora só o esboço propriamente dito, ok? O nosso segundo tema é Abraão, o pai da fé. Na introdução você já sabe, você pode trazer uma rápida biografia de Abraão na introdução, dizer quem é Abraão, de quem ele é filho, onde ele morava e coisas do tipo. A época que Abraão vivia, a cultura, isso aí é por tua conta, porque você vai pesquisar sobre isso, ok? Isso na introdução. Mas Adriano, e o primeiro ponto, eu vou dizer o que é ser pai da fé? Não, porque essa aqui é uma mensagem diferente que eu estou mostrando para você, que dá para fazer um outro tipo de mensagem utilizando também o tema fé. Por exemplo, primeiro ponto, em primeiro lugar, Abraão foi chamado por Deus. Ok, Abraão foi chamado por Deus. E você vai discorrer sobre esse primeiro ponto. Olha, ele foi chamado por Deus para ser pai de uma grande nação. Ele foi chamado por Deus para ser bênção para todas as famílias da terra. Ele foi chamado por Deus para ser pai da nação de Israel. Ele foi chamado por Deus para isso. Ele foi chamado por Deus nessa época. Ele foi... Então, entendeu? Está lá em Gênesis capítulo 12. Teve o seu nome mudado por Deus. Gênesis 17:5. Então você vai explicar a mudança de nome. Deus mudou o nome de Abraão, que se chamava Abrão, passou a se chamar Abraão. Abrão significa isso. Abraão significa isso aqui. O que Deus estava querendo dizer para Abraão quando ele muda o nome dele é isso aqui. Terceiro lugar, Abraão tinha uma promessa de Deus. Gênesis 12.
Quarto lugar, Abraão foi chamado amigo de Deus. Quinto lugar, ele foi chamado de fiel. Sexto lugar, ele foi chamado de pai de todos nós. Então você conclui a mensagem fazendo um pequeno resumo de tudo que você falou, principalmente dos tópicos que você utilizou no seu esboço de ministração. E no apelo você convida o pessoal, os que não são crentes, os que não ainda aceitaram a Jesus, para eles se converterem ao Evangelho e também serem chamados amigos de Deus como Abraão foi. Você pega também aquele exemplo que Jesus disse: não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo de amigo. Então você pode pegar esse texto e mostrar que Deus, ele quer realmente ser o nosso amigo. Então é isso, meus irmãos, tá aí 2 esboços de pregação que você já pode pregar aí na sua igreja tranquilamente. Mensagem não é minha, mensagem é de Deus, mensagem é de Jesus. Pode utilizar à vontade, não tem esse negócio. Que Deus te use grandiosamente no seu ministério. Que Deus continue abençoando a sua vida grandiosamente. Continue estudando, não pare de estudar, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de se congregar. Que Deus, ele vai continuar abençoando você, lhe dando autoridade, lhe dando unção, mas também lhe dando conhecimento da palavra de Deus. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para você nos ajudar a te ajudar. Então, muito obrigado por você ficar até aqui, esse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.